Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Veja como foi a segunda edição da Security Intelligence Fair, Feira Regional de Negócios em Segurança, realizada na cidade de Indaiatuba. E o evento que comemorou o encerramento da Semana do Pescado 2019, realizada na CEAGESP, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves. Fique conosco! A Prefeitura, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, anunciou que o prazo de inscrições para as empresas se cadastrarem no Sistema de Controle de Resíduos foi prorrogado até 31 de outubro de 2019. Devem ser cadastradas no sistema todas as empresas com CNPJ no município de São Paulo, independente da área de atuação ou porte. O gabinete do vereador Caio Miranda, com o apoio do Simp, detectou 2 problemas nesta resolução: o princípio da razoabilidade e da legalidade. As dificuldades de comunicação fazem a Prefeitura de São Paulo ampliar o prazo de cadastro do lixo. Repórter Marcelo Matos. Diante do congestionamento do site da ANLURB e reclamações dos empresários da falta de divulgação da exigência, a Prefeitura de São Paulo prorrogou o cadastramento do lixo. Mas a baixa adesão e os problemas técnicos levaram o governo municipal a estender o prazo para o dia 31 de outubro. O presidente do Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Cury, questiona a inclusão do setor. Porque o decreto original determina que os grandes construtores de resíduos é que estão cobertos por esse decreto. Eu quero agradecer aos amigos do Simp, presidente Cury, por abrir essa oportunidade para a gente falar de um tema muito importante para toda a micro e pequena indústria, todo médio, pequeno e microempreendedor do estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, na semana passada, a gente teve que protocolar um PDL para sustar parte de um decreto da Prefeitura, da ANLURB, que dava um prazo final para todas as empresas situadas na cidade de São Paulo, independentemente de ser grande geradora de lixo ou não, para fazerem um cadastro em um novo sistema que ajudaria a melhorar a gestão do lixo. Até aí tudo bem, o sistema é bom, a gente apoia que seja feito um cadastro aí para melhorar a gestão. Só que quem não fizesse isso no prazo, que venceu na segunda-feira, ia incorrer numa multa de R$ 1.600. Então a gente pôs o PDL, oficiou a Prefeitura para prorrogar o prazo, para defender esse micro, médio e pequeno empreendedor. Para vocês terem uma ideia, tem empresas que existem, estão habilitadas, mas elas nem têm prédio físico, elas não emitem lixo nenhum. E elas, por deixarem de fazer esse cadastro, poderiam sofrer essa multa. Isso não pode acontecer. Então a gente acredita que a burocracia não pode servir para criar dificuldade para o empreendedor. Ela tem que jogar junto. Então tem que fazer campanha de conscientização, aproveitar a estrutura do Simp, da ESU, da FEComércio e usar essas entidades para que todo o empresariado se engaje na causa. E até é possível que apresentem uma solução melhor do que esse cadastro num site que não funciona, que as pessoas tiveram dificuldade para entrar e fazer o seu cadastramento. Então, estou muito feliz que a gente conseguiu a prorrogação, mas isso não basta. A gente acredita que tem que mudar, revogar o decreto e fazer uma nova norma que não dê margem para essa interpretação que poderia penalizar centenas de milhares de empreendedores. E é isso que a gente não quer. A gente quer que a liberdade econômica, a condição de trabalhar do micro, médio e pequeno empresário seja total. São Paulo precisa disso, emprego e renda. Os pneus são fundamentais para qualquer tipo de automóvel sobre rodas e guardam alguns segredos que você nem imagina. Um pneu é feito com 15 a 20 tipos de borrachas sintéticas, aço e produtos químicos. Cada tipo de borracha tem uma função. Os compostos são criados separados e depois agrupados e vulcanizados juntos, formando a estrutura que conhecemos depois de pronta. Atualmente, a maioria dos pneus não é feita com borracha natural derivada da seringueira. Eles são quase inteiramente produzidos a partir do petróleo. O pneu de um carro de passeio leva em sua produção cerca de 25 litros do combustível fóssil. Essa, você sabia?
A tradicional campanha de estímulo ao consumo de pescado no Brasil, a Semana do Pescado, este ano está repleta de novidades. Desta vez ela está ainda maior, mais ampla e efetiva. A CEAGESP, com forte mobilização, promove até amanhã, dia 15, a Semana do Pescado 2019, com o objetivo de estimular a comercialização, produção e consumo de peixes e frutos do mar. É uma campanha onde todos ganham, colocando saúde e bem-estar na mesa dos brasileiros. Nós estamos muito felizes de estar participando aqui com toda a cadeia de pescado brasileira. São Paulo, o maior centro de distribuição de alimento e também de pescado do Brasil. E hoje estamos aí comemorando o encerramento, da Semana do Pescado. Uma semana que nós despertamos o brasileiro, o consumidor brasileiro, a consumir essa proteína maravilhosa, que além de múltiplas formas de preparo e de ricos sabores, cabe em todos os bolsos. Tem de água doce, água salgada, tem camarão, tem polvo, tem mexilhão, tem uma variedade, tem lagosta, tem de tudo. Temos aqui um pescado de excelente qualidade, um pescado inspecionado, um pescado com fácil acesso para toda a população de São Paulo. A ideia é que esses comerciantes fomentem isso daí com grandes promoções que atinjam essa população. Eu queria dar os parabéns para o Johnny, para o Melo, toda a equipe do CEAGESP, que está sensacional o evento, muito bem organizado. Parabéns aos produtores, toda a indústria. E parabenizar também ao SAFE, o secretário da Pesca, pelo belo trabalho que vem realizando. Com certeza a gente vai ter uma nova cadeia produtiva do pescado no Brasil daqui para frente. De 6 a 8 de setembro aconteceu no Polo Shopping em Indaiatuba a segunda edição da Security Intelligence Fair, a feira regional de negócios em segurança, a maior do interior do estado de São Paulo. O SINP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, participou e apoiou o evento, contribuindo para a geração de negócios do setor. Uma feira de pequeno porte que prospecta grandes negócios, espelhada em grandes feiras que existem pelo país. Primeira edição, ano passado, Plaza Shopping Itu, sucesso total. Segunda edição, estamos realizando, Polo Shopping em Indaiatuba. Indaiatuba, segunda cidade da região metropolitana de Campinas, uma região absolutamente próspera, uma cidade absolutamente próspera. A feira está surpreendendo com vários expositores, contando com o apoio do SINP também, que colaborou muito nessa questão de público. O Parque do Ibirapuera, frequentado por mais de 200 mil visitantes semanalmente, apresenta um passeio multitemático no formato de Walking Tour. Chamado de Ibira Walking Tour, o passeio faz uma caminhada enquanto as pessoas visitam o interior de monumentos históricos e áreas de lazer do parque. Atraente, surpreendente e acessível, o roteiro custa R$ 29,90 para adultos e é conduzido por uma equipe de guias credenciados. Além dos ingressos para museus como o Museu de Arte Moderna, o Museu Afro e o Pavilhão Japonês, estão incluídas surpresas como um piquenique ao final do tour. Para participar, basta reservar seu ingresso pelo site ibirawalkingtour.com. Não perca! São Paulo sediará o maior evento do setor de fundição da América Latina no mês de setembro, a FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição. O presidente da ABIFA, Afonso Gonzaga, nos conta como será essa importante feira. Acompanhe. Nós estaremos realizando lá no Promagno a 18ª edição do FENAF, a 18ª edição do CONAF, e juntamente com todos esses programas, estaremos realizando o Fórum do BRICS, que é onde nós recebemos a Rússia, Índia, China e África do Sul para discutir melhorias no setor de metalurgia. E, sem dúvida, é uma oportunidade onde todos nós poderemos, além de trazer novos conhecimentos para a metalurgia, proporcionar ao encontro de grandes compradores e grandes vendedores do setor de fundição.
Entrevista da Semana. O nosso convidado de hoje é José Francisco Lima Gonçalves. Ele é o economista-chefe do Banco Fator. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Muito se comenta da possibilidade de uma recessão ou de um desaquecimento econômico global, no mundo inteiro. A gente gostaria de abrir com essa pergunta. Qual a sua visão? Olha, a economia global já está em desaquecimento faz algum tempo, uns 2 anos mais ou menos, mas não está ainda numa situação recessiva. Quer dizer, a economia não está contraindo ainda, ela está crescendo, mas crescendo cada vez mais devagar. Nos últimos meses, esse processo se acentuou principalmente na Europa, que brevemente vai começar a passar por uma contração da sua economia. Se a gente dividir a Europa até para que todos possam acompanhar de perto. Europa, nós estamos falando de desaceleração, especificamente quais países, por favor? Portugal, Itália, Espanha... Alemanha, principalmente. A Alemanha está entrando O que é mais preocupante é a Alemanha. Sim. A gente sabe que a Alemanha, dos países ocidentais, é aquele que manteve, apesar do avanço da China e da Ásia em geral, uma indústria muito sofisticada, uma indústria capaz de atuar nos principais mercados do mundo. E a Europa sempre foi um mercado para a indústria alemã. Então, quando a Europa desacelera, a Alemanha também desacelera. Isso significa que em torno de 20% do PIB mundial, da economia mundial, vai entrar num processo de contração, que é a situação da Europa. Além desse ponto, que já está, vamos dizer assim, sacramentado, você tem as 2 maiores economias do mundo, a China e os Estados Unidos, também num processo de desaceleração, mais os Estados Unidos do que a China, e esse processo é amplificado, aprofundado, acelerado pela teimosia do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, de tentar proteger a economia americana, imaginando que com isso o emprego, o crescimento da economia, o crescimento de emprego que aquela economia já teve na sua época de pujança, que isso pode ser refeito. Na sua opinião, isso é impossível, difícil? É impossível, é impossível. Você pensa assim, nesses últimos 20 anos, o que aconteceu para o crescimento da China se verificar do jeito que aconteceu, ou seja, com um forte crescimento da indústria, ou seja, globalização, isso se deu com a saída da indústria dos Estados Unidos, saída física, fecharam as fábricas lá e construíram as fábricas na China. Ou seja, você fez uma divisão do trabalho no mundo tal que os americanos têm que comprar dos chineses. E os chineses acabam ficando com a recompensa por esse déficit que os americanos têm, que é ficar com um monte de dívida externa americana. Então você tem um mundo que está organizado assim e que você não consegue desfazer. Se você, como o Trump quer, colocar tarifas para aquilo que os americanos importam da China, o único efeito disso vai ser subir os preços. Porque você não tem de onde comprar a não ser da China. Nós estamos assistindo aí esse movimento recente, semana passada, em que, por conta do Natal, o Trump diz que adiou a alta das tarifas de setembro para dezembro ou janeiro, porque o que ia acontecer era simplesmente o encarecimento dos eletroeletrônicos que são tão comercializados no Natal. Ou seja, é uma tentativa de voltar a um mundo que não existe mais, e isso geralmente não dá certo. Né? Nessa conflito, nesse trauma todo que está existindo na economia mundial, aparentemente, é um processo que será no curto prazo
E a duração dela, qual será? Longo prazo, eterno? O mundo está numa situação inédita de vários pontos de vista. Eu acho que o mais notável é esse, é do crescimento chinês de uma geração, mais de uma geração, num ritmo fabuloso e que teve efeitos muito grandes sobre o resto do mundo. Nós vendendo commodities para eles e os americanos comprando os manufaturados, vamos dizer assim. Esse é um desenho que a gente não sabe para onde vai, né? Quer dizer, desacelerar esse crescimento, que implicação tem? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que desde a crise 2008, 2009, a recessão que se seguiu, a economia americana cresce direto e as bolsas de valores no mundo inteiro, os índices sobem. E sobem faz 10 anos. Ao que se deve? Juros baixos. Tá. Juros então, baixos. Juro baixo trouxe a valorização das ações das empresas na Bolsa. Isso. Agora, nos Estados Unidos houve uma redução do custo, tá, tributário, ou seja, diminuir os impostos. Qual foi a consequência? Diminuíram, foi a promessa de campanha do Trump, né? Ou seja, eles têm aquela noção que eu entendo que é completamente falsa, de que se você reduzir os impostos, as empresas vão gastar mais e vão criar mais empregos e vão investir mais. Eu não preciso nem me defender, porque o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Você reduz os impostos, isso liberou um pouco de renda para as famílias, sem dúvida, o consumo aumentou. Mas o que as empresas fizeram? Elas pegaram esse ganho de caixa e passaram a recomprar suas próprias ações. Ou seja, você, ao invés de fazer da renúncia fiscal um investimento, você fez da renúncia fiscal um estímulo para a Bolsa continuar subindo. Então a economia para de crescer e a Bolsa continua subindo. Isso geralmente não é um bom sinal, né? As empresas pegaram dinheiro, compraram as próprias ações dela. Isso. E a valorização fez com que ela pudesse buscar mais recursos no sistema financeiro, a juros baixos ou a juros negativos? A juros baixos ou negativos, e não só elas comprando, mas o público em geral comprando, né? A população americana, a parte que tem alguma renda, tem uma tradição de comprar bolsa, né? Não é como aqui ou em outros lugares do mundo que quem aplica na bolsa é muito pouca gente, né? Significa que as empresas estão super líquidas, elas estão com dinheiro... Super líquidas, está todo mundo líquido. Essa característica do mundo de hoje é que ninguém sabe como é que vai acabar, né? Desde 2008, 2009, os principais bancos centrais do mundo colocaram no mercado um número como 17 trilhões de dólares. Meu Deus. É um número assustador. E o que aconteceu com a inflação? Nada. Não aconteceu nada com a inflação no mundo inteiro. Ao contrário, em geral, no mundo desenvolvido, ela está entre 1,5% e 2% ao ano, que é um número considerado desnecessariamente baixo. Porque é muito fácil você sair de uma inflação de 1,5% para uma inflação de 0%. E uma inflação de 0% é à beira do inferno, na minha opinião. Por quê? Porque se a inflação é muito baixa, as pessoas, ao invés de comprarem, esperam os preços caírem mais. E se isso acontece, os preços caem. E se os preços caem, as pessoas falam, vou esperar para comprar porque os preços caem mais. E aí os preços caem mais. Você corre o risco de entrar num ciclo assim, completamente pernicioso da catástrofe. Exatamente. Nesse cenário, é preciso evitar isso, né? Nesse cenário, a crise mundial que se avizinha por fatores por si só, né, criados nos vários países, independentes de ter uma única causa. Sim. Essa afirmativa é correta? É correta. Com a saída
que você acredita que os bancos centrais vão tomar, Olha, que os países vão tomar, etc. É isso que é muito preocupante, porque é uma situação de incerteza tamanha, sim, em que a primeira reação das pessoas, Curi, é fazer cada um por si. Então é cada um se defender, sim, do outro. E isso é o pior dos mundos, sim, porque você só cresce trocando. Sem comércio não existe crescimento global. Claro. Então quando isso contrai e você se protege, você acaba reduzindo mais a atividade econômica. O caminho a que isso leva é horroroso. Então, eu não estou aqui vendendo o apocalipse, não, ninguém quer isso. Mas se os governos, os principais governos, não chegarem a um acordo a respeito de precisamos fazer alguma coisa, e não é cada um por si, que é o sinal que está dado aí, o Trump com essa questão de tarifa, de querer ganhar a eleição, os europeus, os alemães, franceses, voltando com uma postura protecionista também dos seus mercados, criando barreiras em relação à China. Quer dizer, se isso não for feito conversando, o cada um por si vai dar numa coisa muito feia. Né? Você diria que os países estão cada vez mais protecionistas, com uma tendência geral? Sim, sim. Vamos falar de custo do dinheiro no mundo. O custo do dinheiro no mundo, nós estamos assistindo a juros para o tomador extremamente baixos. Uhum. E em certos casos, se tem até juros negativos. Sim. Isso é correto? É correto. E o nosso querido Brasil, como é que você vê a tendência da taxa de juros no médio e longo prazo? No curto prazo, inalterado, inclusive subindo, aumentando. Sim. No médio e longo prazo, qual é a sua visão? Aqui no Brasil, a gente tem como várias outras singularidades, a gente tem uma diferença muito grande entre o que é a taxa básica de juros, sim, que é a taxa Selic, que o Banco Central controla, e que, como o nome diz, é a base de toda uma cadeia de taxas de juros diferentes, que são diferentes de acordo, que é o que os bancos fornecem, né, para quem quer tomar, que são diferentes em termos do prazo que afeta a taxa, em termos dos riscos de determinada atividade, mas que no Brasil, além disso, tem um componente que é um spread bancário, ou seja, a diferença entre essa taxa básica e o que é efetivamente comprado, que é enorme. Todo mundo sabe disso, isso não é novidade. São impostos, taxas, etc. que o governo cobra, é isso? Não, é que tá. Tem várias discussões sobre isso, tem vários componentes, aí tem imposto, aí tem o financiamento das provisões bancárias, mas isso tem a ver com a inadimplência, isso tem a ver com custos operacionais, mas isso tem a ver com margem de lucro também. Né? Em síntese, no médio e longo prazo, não se vê também uma mudança do custo do dinheiro no Brasil, teria que ter a não ser que haja uma mudança brutal na política concorrencial, na tributação, em todo o resto. É isso? A tributação eu não sei exatamente, ela é parecida com outros lugares do mundo, né? Você tem melhoras para fazer na gestão dos compulsórios da parte do Banco Central, isso é uma coisa que está andando, eu acho que em algum tempo você avança bem nisso, mas isso é uma parte muito pequena desse spread, né? O ponto é como você acabou de falar, é a questão de como é que é a concorrência no sistema bancário. O sistema bancário é concentrado e, por mais que isso seja discutível, existe um comportamento estratégico em oligopólios que resulta em margens de lucro que são razoavelmente manejáveis, vamos dizer assim. José Francisco, nós queremos agradecer muito a sua participação, nós chegamos ao final do nosso tempo, agradecer todo o esclarecimento, conhecimento acumulado, transmitido a todos os nossos telespectadores. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!